Fátima tocando em frente, Maria da Conceição, do Tucuruvi. Ela ligou pra cá e disse assim pra gente que tem problemas com o alcoolismo, né? Não ela, mas com o marido. E o livro, A Doença do Alcoolismo, vai ajudar. Maria da Conceição, nós vamos deixar o seu nome e tal, o seu telefone aqui. Já vou entregar aqui pro Ivanildo José. E esse livro vai chegar para você na sua residência sem custo nenhum, tá? O livro A Doença do Alcoolismo. O pessoal backstage aqui tava ótimo, tava aqui aproveitando esses minutinhos com a doutora Maria de Fátima Rapadinho. Tô aqui maravilhada, ela não sabe, mas eu sou um fanzaço dela, já tive aulas com ela na Uniad, já participei de palestras, enfim. E é para nós uma grande honra. Doutora Maria de Fátima, temos uma pergunta aqui da nossa querida Lívia Lopes, psicóloga, né? Sempre conosco, também participando. Existe algum hospital psiquiátrico especializado em dependências químicas para internar crianças e adolescentes em São Paulo? Olha, é com muito pesar que eu repasso novamente esse dado que nós tínhamos a UNAD, que era a Unidade de Tratamento de Adolescente, e que a Prefeitura de São Paulo fechou, né? Porque os argumentos são tão frágeis que vão desde criança tem que estar na escola, né? Só que essas crianças todas não estavam na escola e foi fechada essa unidade, né? Era única. Isso. E com o argumento de que ia se fechar, mas ia se abrir uma muito mais estruturada. Desconheço tal Faz fato. quanto tempo? Mais de um ano. Pois é. Mais de um ano. Então hoje nós temos os nossos jovens, as nossas crianças, elas estão completamente desprovidas de cuidados e também de tratamento. Então é com muito pesar, eu acho que nós devemos cobrar aí, né? Esse é uma boa oportunidade. Eu estou falando em meu nome, né? Mesmo de cobrar o nosso prefeito, o nosso coordenador de saúde mental do município, onde está a unidade ampliada, aonde está, né? Uma unidade que tinham profissionais todos especialistas em dependência química. Aonde está essa unidade? O que foi feito com isso? Parece o caso da Casa Hope, né? Que eles iriam suspenderam, né? Mas uma pressão. R$97 mil por mês. Isso é uma vergonha. Essa é a contribuição, eles queriam tirar. Mas eu acho que é bom fazer ciclovia. Melhor. E aí depois, não, vamos se ver porque realmente eles atendem as crianças aqui do nosso município. Então, realmente, a nossa descaso, um descaso. A nossa gestão pública aqui em São Paulo tem muito a desejar. Eu faço aqui a minha palavra também, as palavras da doutora Maria, a minha, né? De que o prefeito, de que a secretaria toma conta dessa questão da saúde mental aqui em São Paulo, se pronuncie, né, a respeito desses equipamentos inexistentes, né? Ivanildo, eu estou aqui com uma ideia, um trabalho que a gente está desenvolvendo exatamente buscando isso, porque já que a política pública é tão fraca, é tão frágil, né? Então, não vou nem chegar com condição de corrupta, porque não é nem esse o problema, é fragilidade mesmo, mas é capacidade, eu acho, mais de qualquer coisa. Nós temos que, vamos dizer assim, empoderar as famílias, né? Eu olho muito para o Amor Exigente, nós a cada dia que passa, nós tentamos entender o que fazer, né? Porque tem uma coisa que dá pra gente fazer, tem coisa que não dá pra fazer. Da nossa parte é cada vez mais capacitar as famílias nos seus grupos, nos grupos de apoio, capacitar famílias com sensibilizações. Mas por que essa capacitação? Para que ela se torne o elemento de pressão. Porque a única maneira de nós fazermos uma mudança é através da pressão da família, da população. Quando a gente vê os grandes movimentos na Avenida Paulista, alguma coisa assim, imagina um grande movimento da Avenida Paulista por um hospital infantil. Por uma coisa assim, isso aí acabava, mudava. Só que nós estamos sempre encontrando o quê? Dificuldade em mobilização. Perfeito. Eu acho assim que se a gente pegar nos Estados Unidos, né, a gente tem o MADA, movimento que é o Mothers Against Drunk Driver, né? O que significa, doutora? Mães, né, contra os motoristas bêbados. E na verdade esse movimento, foi ele que mudou a lei dos Estados Unidos, né? Hoje a mudou a lei
em relação ao beber e dirigir dos Estados Unidos. Esta mãezinha fundadora em 1970, na década de 70 para 80, ela perdeu a filha de 13 anos, atropelada, que vinha da igreja, por um motorista embriagado. E ela fez uma mobilização enorme nos Estados Unidos, e hoje a rigidez em relação ao beber embriagado, ela é tamanha, ela fez a lei, ela mudou a lei de todos os estados, né? E esse movimento, ele é muito forte, ele já está no Canadá. A minha sugestão, né, o meu sonho dourado aqui, era que o Amor Exigente pudesse fazer um vínculo, né, com essa instituição, para que a gente aprendesse com eles. Eu tenho toda a história, assim, de uma riqueza inabalável. Eles mudaram todas as legislações, todas, né? Aí a gravidade, né? Eles têm um suporte, eles são, para vocês imaginarem, eles têm os financiamentos de empresas, aonde dão um suporte jurídico, de marketing, né? Doutora, esse é o grande sonho dourado da minha vida. Ótimo, gente, já estou anotando aqui. Ótimo. Minha vizinha, além de tudo, é minha vizinha, só soube. Só quero colocar um ponto, né? Nós temos aí uma campanha do Ministério Público de São Paulo, cerveja também é álcool. E nós temos conseguiram, né, dar uma maquiada na Constituição. Então, no nosso país, cerveja constitucionalmente não é considerada álcool, né? Nós percebemos hoje um lobby terrível dessas indústrias cervejeiras que ganham muito dinheiro vendendo a cerveja, e a cerveja é o álcool, né? Como que nós podemos hoje ver essas crianças que convivem com esses pais que são dependentes do álcool, dependentes das drogas, mas que também estão sendo cada vez mais cedo cooptadas por essa indústria de bebidas, né? Porque o álcool é uma droga terrível, só que infelizmente a sociedade não interpreta dessa maneira, interpreta como a cerveja, por exemplo, como se fosse tudo menos álcool. O que você poderia dizer sobre essa questão do álcool e em relação a essas crianças que convivem com esses pais, mas que também estão sujeitas a isso? Então veja, a indústria do álcool, ela é altamente poderosa e ela são as melhores propagandas, são as melhores seduções, né? Eu continuo acreditando que nós deveríamos sim, né? Eu sou partidária do Ronaldo aqui em relação a fazer uma mobilização, um abaixo-assinado, a que a gente tivesse líderes em cada estado, nós conseguíssemos pegar lideranças para que nós conseguíssemos levar ao Congresso milhões e milhões de assinaturas para que a gente pudesse sim conseguir minimamente fazer uma restrição de propaganda na televisão em relação ao álcool. O nosso grande aliado é o Ministério Público, né? Então assim, hoje a gente precisa contar com o Ministério Público. A gente tem um exemplo de políticas de saúde pública em Diadema, que era a cidade mais violenta, e ela conseguiu fazer com que mudar este panorama a hora que o prefeito, ele conseguiu fechar os bares, né? O fechamento dos bares, a lei dos fechamentos dos bares, nós diminuímos a violência, nós diminuímos toda a parte de acidente, de violência doméstica, né? Então, eu continuo acreditando, eu sou muito partidária. Nós temos a Marcha da Maconha, por que não ter a Marcha da Família? Né? Por que não ter a Marcha da Família? Então esse é um convite que eu tenho, vamos fazer a Marcha da Família. A gente tem que dar voz a essa família. As famílias se acham solitárias, elas têm vergonha, elas são estigmatizadas, elas acham que só acontece com ela. Mas na hora que nós damos voz para essas famílias, nós temos que fazer a Marcha das Famílias na Avenida Paulista. Nós temos que fazer a Marcha das Famílias em frente ao Conselho Federal de Medicina. Nós temos que mobilizar as famílias para ir lá. Nós temos que falar, vocês não estão sozinhas. A gente precisa não ter mais vergonha. Esse empoderamento que o Ronaldo está falando é na medida em que ela precisa saber que ela não está sozinha.
e que ela não é responsável pelo filho dela dependente químico. Porque infelizmente ainda o preconceito e a discriminação exatamente, é o que impera e isso que dificulta muitas vezes essas ações, exatamente, né? E podemos mudar essa cultura, não, doutora? Sim, eu acho que estamos começando, né? A hora que a gente começa a falar que existem 28 milhões, né? A gente precisa dar voz para essas famílias. Tem aqui uma pergunta, Ronaldo. Maria Lúcia da Vila Penteado. O que nós, como sociedade, podemos fazer para que os políticos, entre parênteses prefeito, não fechem os locais que ajudam tantos jovens? O que nós podemos fazer? Você, doutor? Não, eu insisto naquilo, porque muitas vezes a sociedade ela só existe quando ela estiver mobilizada. A gente, claro, existia um lema muito antigo que chama dividir para conquistar, é o que eles fazem com a gente. Eles dividem a sociedade, eles fazem com que os estigmas sejam mais fortes do que o valor moral e ético dela. Então, o que precisa efetivamente é uma mobilização de grupos de apoio, mobilização de sociedades civis, comunidades, de todo mundo com o mesmo objetivo. O Amor Exigente trabalha resgate familiar, reeducação familiar, reequilíbrio familiar. Tudo isso ajuda a trazer o quê? Ajuda a trazer esse tipo de situação de controle e proteção. Agora, sozinho, só o Amor Exigente ou só algumas famílias do Amor Exigente, não. Se nós temos pessoas que nos apoiam, como a doutora Maria de Fátima, temos outros grandes líderes que nos ajudam, mas isso tem que ser uma coisa assim muito maior e que a gente até agora não conseguiu chegar lá. Vide a descriminalização, que a gente não consegue juntar o número de assinaturas que a gente precisa. Então, a comunidade faz assim, ó, ele fala, é isso, muito legal, vamos lá. Aí você fala, você pode me ajudar? Aí ele, opa, olha a sua assinatura, opa. Então ninguém, na verdade, as pessoas querem, mas não tomam atitude. Nenhuma transformação da sociedade vai acontecer se não for de dentro para fora, de dentro daquela pessoa para fora. Ela vai ficar só ouvindo, cantando, musiquinha bonitinha que a gente vê toda hora por aí, mas movimentação, né? É que é difícil fazer essa transformação, dá trabalho, né? E principalmente, assim, a gente buscar na hora das eleições, né? Ver o que aquele político pensa a respeito da legalização, né? O que é das drogas, por exemplo, o que aquele político sabe a respeito disso, né? Ele está vinculado a quê? Não é aventureiro, né? Que exatamente, né? Mas, doutora, acho que uns 2 meses atrás nós fomos a uma audiência pública, né? Por um político que eu acho que ele é maldoso. Eu estou falando de Ivanildo José. Eu acho que ele é maldoso. Para liberar a cerveja nos estádios. Ele esquece que lá tem criança. Ele esquece que a violência diminui dentro dos estádios. E hoje ele luta para que os clubes vendam bebida alcoólica dentro dos estádios. E eu chamo ele de um político maldoso. E ele sabe quem ele é. Então, assim, o que a senhora pensa desse tipo de pessoas que colocam em risco a vida do filho do outro, né? Porque não é a filha do filho dele. O que a senhora pensa disso? Veja, eu acho que primeiro que é uma pessoa que minimamente não conhece, né? Ele está numa causa onde ele não está minimamente aparelhado de uma equipe técnica que possa fazer uma análise consistente do que representa ter a cerveja nos estádios, por exemplo, né? Então, toda vez que um político vai tomar uma atitude, ou qualquer pessoa, ele tem que se respaldar em quem? Em técnicos, em especialistas que possam dar opiniões ou estratégias ou manejos consistentes. Então, por exemplo, por que as grandes empresas elas conseguem êxito? Porque elas contratam pessoas, assistentes, consultores, especialistas na área, né? Então, o dono da empresa X, ele vai pegar um consultor financeiro ou comercial especialista naquilo, né? Ele pode ter uma grande ideia, um grande produto, mas quem que vai dar o suporte? A parte técnica. E o que a gente vê é que não existe parte técnica, existe uma questão de ideologia. E uma políticas de saúde pública pautadas em ideologias é uma grande balela e que só atende a indústrias que lucram com isso.
né? Então, esse é o grande problema, né? E fatalmente tem alguns que, mas nem estão levando nada por isso, né? Hoje a gente duvida até de quem que não está levando nada com isso, né? Mas eles podem estar absolutamente desprovidos de qualquer suporte técnico. No mínimo, incompetência a gente pode dizer que existe no meio, né? Sim. Porque se não for falar, eu acho que a maldade já é um ponto negativo, mas o pior de tudo é a incompetência de não ter pelo menos buscado dados para garantir o que ele vai falar, porque ele está falando para alguém, né? Uma coisa que ele de alguma forma tem conhecimento ou não. E é nesse momento de novo, Ivanildo, que eu chamo aquela senhora falou, o que nós podemos fazer é isso, ó. Tá bom, eu votei numa pessoa que eu confiei e ela não cumpriu, eu tenho que ir atrás, eu tenho que exigir dele, mas nós também não fazemos isso. Aliás, via de regra, a gente nem lembra quem a gente votou, então não dá para cobrar. Então o que seria legal é eu votei no João da Silva, vou seguir esse cara, fez bobagem, vou cobrar ele. Transformo, mas eu não faço isso, que dá trabalho. E precisamos também manter a esperança, porque se nós desistirmos, deixaremos as pessoas que estão esperançar. Vamos lembrar sempre do professor Cortella, nós temos que esperançar e não esperar. Olha, doutora, até aqui a Adriana Moraes fala, por favor, para a doutora Maria de Fátima que eu mandei um abraço. Avisa que eu admiro muito o trabalho dela. Então são dois, viu, Adriana? Eu também. Tá aqui dado o seu abraço, Adriana, sempre conosco. Já tem alguém perguntando, Ivani Camargo perguntando onde eu posso comprar esse livro. Eu já coloquei aqui o contato, e-mail. Tá disponível na nossa página no Facebook. A Lívia Lopes falou: advoca-se contra a legalização em favor de internações especializadas. Bora, doutora Maria de Fátima. Ou seja, dar voz, né? Conseguir realmente mobilizar a sociedade, as pessoas, para que a gente possamos conseguir sucesso nas nossas tentativas hoje, que é de diminuir o preconceito, a discriminação e melhorar as políticas públicas. Márcio Martins, do Campo Limpo, também está dizendo que quer o livro A Doença do Alcoolismo. Márcio, seu livro está garantido, já estou entregando aqui nas mãos do Ivanildo José, vai chegar na sua residência aí sem custo adicional. Falando sobre o livro, doutora, você quer falar algo a mais, falar um pouquinho do que é o livro, como que é a ideia, né? Para quem é direcionado? A ideia do livro foi realmente que as crianças pudessem, através de uma história terapêutica, ela compreender o que acontece no ambiente familiar dela, né? Para que ela pudesse lidar com as emoções que vêm de todo essa violência doméstica ou não, mas toda essa dinâmica, que ela pudesse compreender e principalmente para que ela pudesse ter um novo recurso para poder lidar com isso. A gente só pode lidar com uma situação constrangedora ou impactante na medida que nós compreendemos essa situação. O livro tem esse direcionamento que você falou para os profissionais de saúde, mas ele é um livro que a criança pode fazer a parte de exercícios muito bem elaborada. Posso levar para o meu filho? Pode. Que ótimo. Leva para o Gabriel, então. Então, eu vou escrever uma dedicatória para Gabriel. Que também beleza. tem um Gabriel. Adriana, vou ganhar até dedicatória, Adriana, tá vendo? Mas você veja que é interessante, a minha filha menor, não é só para crianças, porque quando vocês estão falando de preconceito, né, a gente precisa também que outras crianças, elas não possam ler a história do Toninho, a poção da falsa felicidade, e que elas possam compreender que isso acontece. Ela pode também não ter na casa dela, né? A gente, com essa história terapêutica, eu consigo quebrar o preconceito. Eu consigo trazer a temática do uso de substância para todas as crianças. É verdade. Então, o impacto que a gente espera com essa história terapêutica é que possa dar uma forma melhor dessas crianças lidarem com isso, mas também que outras crianças possam ler, né? E que possam compreender que existem coisas que acontecem, sim. A gente tem que trazer o monstro para dentro de casa, né? Ou seja, não é um livro apenas para as crianças que vivem esse problema, né, doutora? Não, a gente pode... É para a sociedade, né? Para a sociedade.
sociedade. Isso é Bacana. Mãe, tá, eu queria dizer que eu acho que é um livro para o pai da criança e para a mãe da criança, Sim. principalmente porque hoje em dia o que a gente encontra é que a maior dificuldade numa transformação, pelo menos dentro do amor exigente, às vezes não é nos filhos, são nos pais. Que eles enraigados de tanta cultura, de tanta raiz cultural, eles têm dificuldade de encontrar um novo caminho, mesmo que ele seja disponibilizado. Então, que os filhos leiam, mas que os pais possam estar juntos lá lendo. Ronaldo, você falou uma coisa importante, né? Até num tom mais leve, mas o que a gente vê muitas vezes é que o pai ou a mãe, que é o dependente químico, ela não tem noção do que isso está causando no filho. Então, o que você está falando é muito importante, porque quando a mãe percebe como que o filho ou o pai está olhando para ele, né? Ele não, você tomar, isso pode ser um fator motivacional para você procurar ajuda, né? Essa percepção, Isso, né? isso. A percepção dessa realidade que está sendo negada, não vista, causando né? de fato pro De meu filho. fato. Então você falou de uma forma que quando o pai lê, ele pode estar também compreendendo o que está acontecendo na casa dele e o que ele está causando de uma forma concreta e pode ser um fator altamente motivador. Só para fechar, porque na verdade o pai ou a mãe que está usando, eu acho que sempre que o pai ou outra mãe que não estão usando, estão protegendo. Isso. Mas na verdade eles estão doentes junto com ele, então a criança está sofrendo. São Muito todos legal reféns da doença. Mas, doutora, isso aqui daria 10 programas, sei lá. Xará? Opa, puxa já vida. deixo aqui o convite para a doutora Maria de Fátima retornar. Vou retornar com o maior prazer. Mas, doutora, a gente hoje eu recebi um pessoal do skate. E o pessoal do skate, ele quer trazer o skate como prevenção. Eu disse, tô dentro. Tô dentro por quê? Porque hoje o pessoal do skate muitas vezes se machuca porque fumar um baseado antes de andar na pista. E aí se quebra inteiro. E quando ele traz a proposta, né? Eu digo assim, eu tô dentro. E eu vou chamar mais pessoas para fazer esse tipo de evento. É um evento para 150 adolescentes. Olha que maravilha. Mas depois eu falo do resto. Né, Xará? Bom, é isso aí. Ronaldo, temos aí alguns minutos para finalizarmos hoje o programa. Eu só vou dizer uma coisa, Marildo. Hoje eu tô com a Marilda, né? Me perdoe, Ivanildo. A Marilda é um grande amigo meu. Relaxa, tranquilo. Sir Receto pode. É um lorde inglês. Eu digo o esse homem seguinte, aqui. eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu. Não fique só. As famílias têm que entender que estar juntos num grupo de apoio, ter orientação técnica, existem vários caminhos, mas não pode ficar só. Entendeu? É isso que eu queria. Minha notícia, a minha informação hoje, minha posição seria não fique só. www.amorexigente.org.br e também o Facebook /Amor Exigente Oficial. Nós temos 2 canais e o Twitter também. Doutora Maria de Fátima. Uma mensagem? Primeiro eu queria assim, junto com essa questão de não estamos só, né? Lembrar que uma andorinha só não faz verão, né? Então, que nós devemos sim falar sobre o assunto, que nós devemos procurar ajuda, que nós devemos compreender o que está acontecendo, né? Eu tenho que abrir a minha janela e olhar do lado. Às vezes a gente olha a grama do vizinho tá verdinha, mas às vezes ela tá artificial, né? A gente até percebe. Eu poder falar, eu poder me unir a pessoas que possam estar colaborando com isso, né? Porque tem muitas pessoas que precisam de ajuda e que esperam por ajuda. Vando José. Eu gostaria de deixar uma frase que eu sempre digo, que ela diz assim, nunca abandone quem você ama. Nós podemos te ajudar. O Amor Exigente está aqui. Isso mesmo, Amor Exigente faz um trabalho que o poder público não realiza, né? Faz com muita eficiência, muita eficácia. Porque tem parceiros muito bons. O Mauri está dizendo, ótima iniciativa pessoal do skate. Fechei com o rolezinho, devemos. Enfim, Mauri é sempre junto conosco. Uma frase assim, ó, o silêncio é igual à morte. Não vou mais me silenciar. Essa frase foi dita pela Kristen Johnson, ela
era dependente do álcool, de analgésicos, né? Escreveu um livro chamado Guts, uma história bem bacana. E o que nós precisamos fazer aqui no nosso país é isso, é falar mais, como a doutora acabou de dizer, não ficarmos calados, quietos, mas dizer às pessoas que existe sim uma possibilidade real e clara de poder mudar a nossa vida. Obrigadão, doutora Maria de Fátima. Obrigada, estamos juntos. Estamos juntos. Ronaldo, Amor Exigente, família Amor Exigente, um grande abraço. Muito obrigado por vocês sempre estarem junto conosco, nos apoiando também nesse trabalho aqui do programa Tocando em Frente. Agora fique com o programa Cidadania e Meio Ambiente com a jornalista Cleide Barbosa e em seguida com o programa Caravela do Fado com o padre Armínio Nogueira. Até sábado que vem. Meu nome é Marina e eu sou uma alcoólatra. A bebida quase me levou para o fundo do poço. Eu dava vexames, nem sei como consegui criar meus filhos. Um horror. Felizmente, encontrei o Alcoólicos Anônimos e voltou minha alegria de viver mais sóbria, sabe? Se você tem vontade de parar de beber, procure o AA. Só lá eu consegui. Alcoólicos Anônimos. 80 anos de uma vida serena e feliz sem a bebida.